Hoje tem um tangedor ali, ó. A palavra de Deus hoje está em 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 15. Ele diz assim, ó. Ora, trazei-me um tangedor. E quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este diz, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor. Não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Muitas vezes se eu for ler esses versículos aqui apenas limitados, muita gente não vai entender porque aquele profeta falou isso, porque ele pediu um tangedor. Mas eu vou explicar todo o enredo de forma resumida para que a gente vá dar início a essa pequena lição, mas é muito valiosa. O rei de Israel, Jorão, ele era um cara que não temia a Deus. E ele juntou com o rei de Judá, Josafá, e se juntou com o rei Mesa, que era rei de Ecrom, para lutar contra o rei de Moabe. E aí o rei de Moabe era um rei muito forte. Eles se juntaram, marcharam durante 7 dias. E ao final desses 7 dias não tinha mais água, não tinha água para o povo, não tinha água para o exército, nem água para os animais. Deus não tinha mandado ele chamar ninguém. A Bíblia não diz isso. Pelo menos na minha não disse que Deus mandou Jorão chamar ninguém. Pelo contrário, Deus nem falou com ele, porque era um cara que não temia a Deus. Era um cara que fazia tudo que não agradava a Deus. Mas ele se juntou com esses reis, com o rei Josafá e com o rei Mesa, que era rei de Ecrom, e partiu para batalhar. Mas aí, durante 7 dias, não teve mais água, e ele, ao invés de buscar Deus, ao invés de procurar uma solução, ele disse o seguinte: Deus juntou nós 3 aqui para que a gente viesse morrer de sede no deserto. Deus não tinha falado nada com ele. E ele, acontece com nós hoje, muitas vezes acontece conosco. A gente não tem a quem culpar por não temer a Deus, acaba culpando os outros. Naquele caso, ele não tinha quem culpar. Os amigos estavam lá servindo a ele falou que eu vou culpar a Deus, então. Eu não vou assumir que eu peco diante de Deus, eu não vou assumir que eu sou desobediente a Deus, então eu vou culpar a Deus. E ali, como ele colocou a culpa em Deus, o rei Josafá, que era um homem temente a Deus, ele disse assim: será que não tem ninguém aqui que consulte a Deus por nós? Um padre, um pastor, um bispo, alguém, um servo de Deus, um missionário, alguém que fale a palavra de Deus para nós? E aí disseram que tinha Eliseu. Eliseu estava ali por perto e disse o seguinte, no versículo 14 ele disse: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, o rei de Judá, eu não daria atenção. Então, assim, muitas vezes o nosso fruto perante os outros homens, as pessoas, são frutos sujos, podres, porque Eliseu não queria falar com aquele rei de Israel. Mas devido a ele estar unido com o rei de Judá, que era Josafá, ele falou: eu vou dar atenção por causa desse homem. Então, as nossas amizades, aquelas pessoas que andam ao nosso redor, elas vão determinar muitas vezes se nós vamos ser atendidos por Deus ou não. Aquelas pessoas, a gente não deve estar unido com pessoas confiando na força do braço, mas confiando que são pessoas de Deus, que podem nos dar uma palavra ou que podem nos aproximar de Deus. Que foi o que aconteceu com aquele rei de Judá. Ele aproximou aqueles outros 2 de Deus, eram homens que não temiam a Deus. E Eliseu falou: eu vou atender vocês, mas traga um tangedor. Aí vocês veem esse jovem aqui tocando, eu não tenho a pretensão de trazer um tangedor. A gente estava aqui brincando com violão, falou: faça aí uma trilha sonora. Então, e coincidentemente foi essa palavra que Deus me deu hoje para falar. E ele disse: fazei covas e covas neste vale, porque não sentireis vento, não vereis chuvas. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. E muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é a palavra de Deus. Nós confiamos na força do nosso braço, e a força do nosso braço, ela tende a acabar logo, ela tende a fadigar. Por quê? Porque aqueles 3 reis, eles se confiaram na força própria, e a água acabou, e aí? Não teve providência. Mas quando eles foram consultar Deus, eles ouviram da parte de Deus o seguinte: vocês não precisam de sinais, não precisa de chuva, não precisa de vento. Vocês só precisam confiar que a água vai vir para saciar. E muitas vezes nós passamos por problemas iguais. A gente tem orado pedindo um sinal a Deus, pedindo a providência de Deus, e não tem visto sinais. Parece que Deus está calado, mas Ele está dizendo hoje: você não vai precisar ver vento nem chuva, mas você vai ver a água chegando até você. Traduzindo, Deus está dizendo que não importa de onde venha, não precisa você entender como é que vem. A mente analítica,
ela não tem fé. Por quê? Porque ela vai analisar os riscos, vai analisar as propostas, e muitas vezes Deus não quer que a gente analise, Ele quer que a gente só confie. O justo viverá pela fé. Então esqueça de analisar a situação, não olhe para os problemas como fez Pedro. Olhe para Jesus, olhe para o que Deus está falando ao seu coração. Não sentireis vento, não vereis chuvas. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberá a vós, o vosso gado e os vossos animais. A providência de Deus, ela vai saciar a sua vida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Mas não precisa você entender de onde vem, só precisa acreditar que vem. E outra, lembre-se e analise, nesse caso agora pode analisar com quem você tem andado, com quem você tem se associado, porque isso vai determinar se você vai ter resposta de Deus, a presença de Deus na sua vida ou não. Então que Deus venha abençoar vocês através dessa palavra, que venha abrir entendimento. Deus não precisa dar sinais, Ele só disse que você precisa acreditar que Ele vai dar providência. Amém?